Abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Essa mensagem eu vou decorrer ela nos outros ministérios também. Comecei lá no Industrial com ela. Assim como a gente fez a série das 7 igrejas da Ásia, só que não terminamos ainda. Paramos na última, naquela Odisseia. Essa mensagem também ela será uma série de mensagens onde iremos trabalhar em cima dela. Não dá para ministrar ela toda hoje. Eu vi lá no Industrial que eu ministrei ela e apenas comecei e já encerrou o tempo. Então é uma mensagem longa. Então iremos em partes, cada vez que eu vier ministrar aqui a palavra, se Deus assim permitir, darei continuidade nessa mensagem de onde pararmos. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Com o tema sóbrios e vigilantes contra o maligno. Quem não estiver achando, ajude aí quem achou. Ajude a pessoa a achar em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Deus abençoe o Miguel na bateria. Deus abençoe. Continue aprofundando e praticando mais. Está ficando bom, hein? Eita, glória. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Esperar todos encontrarem, para a gente ler juntos. Está depois de Hebreus, depois de Tiago e antes de 1 João. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor sabedoria e instrução, Senhor Deus, através do Espírito Santo, na Tua santa e gloriosa palavra, para que ela venha tocar em nossos corações, ó Pai, não só de quem está aqui dentro, mas quem nos assiste do outro lado, aos nossos vizinhos que nos ouvem também, ó Deus, porque o Senhor já falou conosco nos louvores, ó Pai, e recebeu no Teu trono com cheiro suave, mas, Senhor Deus, venha falar conosco, a Tua igreja nessa noite, na Tua palavra, ó Pai, que não saia de mim nada, Senhor Deus, que provenha de mim, mas venha do Senhor a palavra em meu coração e para a Tua noiva nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, essa mensagem ela será uma série de mensagens seguindo este versículo base de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, porque no tempo que vivemos e desde a época do Jardim do Éden, o inimigo, o diabo, ele tem tentado tragar o ser humano cada vez mais para aonde ele vai, que é o lago de fogo. Porque o inferno, a morte, o diabo, os seus demônios, serão todos lançados no lago de fogo no grande dia, após o juízo final. Então, a mensagem que Deus trouxe no meu coração para poder ministrar nessa série, que será em sequência, é uma mensagem de ensino. Não é nem tanto uma pregação, mas um ensino para nós. Por isso, a quem for rápido de abrir a Bíblia, já prepare para poder abrir a Bíblia e acompanhar em nome de Jesus. Porque nós vamos navegar na Bíblia para podermos ver a origem do diabo, aonde ele existiu, aonde ele passou a existir, o momento da queda dele. Vamos começar por aí. E depois nós vamos trabalhar nas obras do maligno. O que ele faz? Quais são as suas intenções? Quais são as suas armadilhas para tentar matar, destruir, roubar a fé do ser humano, a alma do ser humano? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre ele para lutarmos contra ele. Amém? Pelo poder e pela honra e a glória do Senhor Jesus. 1 Pedro, então, aqui o Pedrão, ele fala: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. Temos que em todo momento estar atentos. Atentos como? Orando sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aquele que para de falar com Deus está parando de orar. Ou seja, não é só dobrar o joelho que você está orando. Você falando com Deus em pensamento, você está orando em pensamento.
Então, em todo momento, a oração tem que ser constante, a fala com Deus tem que ser constante, para que a nossa mente, vou usar o ditado popular, a nossa mente não vire oficina de Satanás, para ele colocar artimanhas dele em nossa mente, para podermos agir conforme a obra da nossa carne e pecarmos, para que ele dê ali o seu trabalhar em nossa vida e a gente venha a ser destruído pelas mãos do maligno. Então a nossa mente tem que estar blindada, e como blindamos? Com a palavra e com a oração constante, ou adoração também a Deus constante. Há pessoas que em todo momento está louvando ao Senhor, está adorando a Deus, está cantando hinos, e isso também é bem louvável, porque o diabo ele detesta pessoas que adoram ao Senhor em todo momento. Então quanto mais você adora, mais você resiste ao inferno, mais você resiste ao diabo. Aqui primeiro o Pedrão ele fala: resisti ao diabo, firmes na fé, que ele fugirá de vós. Então, para vencer o maligno, a gente tem primeiro ter uma base de fé. Sem fé, não vencemos o diabo. Sem fé, a gente fraqueja, o diabo vem e toma a nossa fé. Rouba a nossa fé, rouba a nossa comunhão com Deus e a gente se afasta. Agora vamos lá. Da onde se originou o diabo? Aonde ele passou a existir? Deus fez tudo perfeito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos para lá? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus fez tudo perfeito no primeiro versículo. O livro de Gênesis, ele começa Deus mostrando a sua obra da criação, mostrando que Ele é soberano, que Ele é criador dos céus e da terra, e não há outro além dele que criou tudo o que existe. E no livro de Gênesis, no começo do versículo, do capítulo, no primeiro versículo, ele é bem claro: no princípio criou Deus os céus e a terra, aonde vivemos. É bem claro a palavra, para todos que sabem ler, é bem claro. Criou os céus, o universo, os céus e a terra. Só que no versículo 2 nós vemos que a terra era sem forma e vazia. Segundo os estudiosos que estudam aprofundam na palavra, fala que há algo errado aqui no sentido de Deus não cria nada imperfeito. Tudo que Ele cria é perfeito. Ele não criaria uma terra sem forma e vazia. Quando ele criou, no versículo 1, ele criou uma terra totalmente maravilhosa, assim como os céus, perfeito como ele é. Então o que aconteceu entre o versículo 1 e 2 para a terra ficar sem forma e vazia? Vamos rebobinar a fita na criação. Deus, antes de criar céus e terra, a gente estuda mais a fundo, a gente vê que ele criou os anjos primeiro para o adorar, para fazer as funções de serem mensageiros também, para fazer a função de serem protetores, como os querubins que protegeram o jardim e protegem. Assim também como ele fez anjos guerreiros, arcanjo Miguel, anjo mensageiro, anjo Gabriel, que a gente conhece na palavra. Anjos para o adorar, serafins adorando, santo, santo, santo é o Senhor. Então Deus ele primeiro criou os anjos, através do seu sopro, foi criando anjos, conforme o seu querer e a sua vontade, naquilo que ele necessitava, na sua onisciência, para o futuro, para a humanidade. Porque os anjos estão ao nosso redor, não existe um anjo da guarda, existem milhares de anjos nos protegendo todos os dias. Então, anjos nos guardam, anjos trazem a mensagem de Deus para nós, anjos guerreiam nos céus contra as potestades malignas, anjos estão adorando ao Senhor, anjos estão protegendo aquilo que Deus quer que ele proteja. Só que o diabo, aí vem esse detalhe, vamos lá em Ezequiel, capítulo 28, o diabo ele era querubim. Eu falei de algumas classes angelicais aqui, e o querubim, se vocês prestarem atenção, é anjo protetor. O diabo, antes chamado de luzeiro, em algumas bíblias chama ele de Lúcifer, mas este termo ele foi dado por um estudioso da palavra chamado Jerônimo, que ao traduzir a Bíblia dos originais, ele entendeu como Lúcifer. Mas se você ver na palavra mais a fundo nos antigos manuscritos, é descrito como luzeiro. O nome do querubim ungido era luzeiro, lá no céu. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17. O profeta Ezequiel, Deus dá uma visão para ele, para o rei de Tiro. Só que para ele fazer uma comparação, para que eles entendessem o que Deus queria falar, Deus, o Espírito Santo, traz uma revelação para ele vindo lá antes da criação.
mostrando quem era o luzeiro, porque o rei de Tiro tinha uma certa semelhança em algumas características com o diabo, com o luzeiro antes dele ser diabo, que é o seguinte, versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, aí começa, assim diz o Senhor Deus. Agora vamos ver as características do diabo antes dele ser diabo, quando ele era querubim ungido. Tu és o selo da perfeição. Ele era perfeito, primeiro ponto. Cheio de sabedoria. O diabo antes era cheio de sabedoria. E perfeito em formosura. Era belo. Era um dos anjos ali mais belos que existia no céu. Tanto que na sua queda ele perdeu a formosura. Agora ele é um bicho feio. Perdeu sua formosura. Ninguém quer ver o demônio. O bicho é feio mesmo. Perdeu sua formosura, mas ele se transforma em anjo de luz, ficando bonito para enganar os santos. Então o diabo ele perdeu sua formosura, perdeu a unção angelical, a sua sabedoria não perdeu, porque ele é astuto, ele é sábio. Só que a sabedoria dele foi corrompida, e agora ele usa para o mal e não para o bem. E ele era perfeito, agora não é mais, é imperfeito. Vamos lá, estavas no Éden, por isso que eu falo, o Espírito Santo traz uma revelação para ele do luzeiro antes, para comparar com o rei de Tiro. Se a gente for olhar realmente na palavra, o rei de Tiro não estava no Éden, ele nem existia. Então faz uma comparação para que o povo entendesse quem seria o rei de Tiro e como era o que Deus estava querendo falar com aquele povo com relação ao rei de Tiro. O luzeiro estava no Éden, no jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa. Olha isso aí, ele era adornado de pedra de sárdio, de topázio, de diamante, de berilo, de ônix, de jaspe, de safira, de carbúnculo e de esmeralda. São 9, né? São muita pedra preciosa. O querubim ungido era daquele jeito, todo pomposo de formosura e de coisas brilhantes. Se uma pessoa, se nós seres humanos, a maioria, não falo todos, mas a maioria, quando tem muitas pedras preciosas, se acha o tal. O orgulho cresce, o ego cresce. Então dá para entender, claro que não é só um jeito de falar aqui, amém? Porque ele rebelou contra Deus, queria ser maior que Deus. Pô, eu estou cheio de pedras preciosas, eu sou tal, eu sou melhor, eu sou mais bonito que esses anjos aí, então eu não vou rebelar contra esse Criador meu. Vamos continuar. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim, olha aí. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Deus tinha feito o luzeiro, que não era diabo ainda, fez o luzeiro como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é maldade. Na multiplicação do teu comércio se encheu em teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então o diabo, antes luzeiro, querubim ungido protetor, cheio de sabedoria, formoso, perfeito, adornado de pedras preciosas, ele protegia ali o Monte Santo do Senhor, o Éden. Ele perdeu tudo isso, porque ele se vangloriou com o que ele tinha. Dá um poder para um ser humano para ver o verdadeiro caráter dessa pessoa. Dá dinheiro para essa pessoa. Muitos se corrompem. Antes era humilde, depois começa a pisar na cabeça das outras pessoas. O inimigo, então, isso já surgiu lá no céu, através do luzeiro. A maldade, o amor, as riquezas, surgiu já no coração do luzeiro. Então, a gente vê que hoje em dia, o que é mais tentado ao ser humano? As riquezas. O dinheiro. E a palavra é bem clara. O dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é que é o mal. Como você ama mais o dinheiro do que a Deus. Aí aquilo é uma maldição para a sua vida. O luzeiro, ele amou mais a sua riqueza, se engrandeceu. Vamos dar continuidade em Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, verso 12.
Olha só que interessante. Lembrando, Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele falou: eu vi do céu cair o diabo. Ele viu cair, ele estava com Deus em cima. Jesus, diz João 1, no princípio era o verbo era Deus. O verbo é quem? Jesus. Jesus desde o princípio estava com Deus. Então, quando aconteceu essa rebelião, e Deus mandou o diabo para a terra, o luzeiro para a terra, Jesus viu ele caindo do céu. Por isso ele falou lá atrás, nos evangelhos, quando ele viu o luzeiro caindo. Isaías capítulo 12, versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Essa palavra, é que eu falei que o estudioso Jerônimo deu o nome de Lúcifer, mas nos originais mais antigos é chamado de luzeiro, filho da alva. Como foste lançado por terra, a terra dessa forma aí, vazia, terra, Deus criou a terra. Então a gente já pode colocar aí uma ligação. O diabo ele caiu na terra, não foi em qualquer lugar, na terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no coração dele. Ele cheio de formosura, cheio de sabedoria, dotado de beleza, eu subirei ao céu. O luzeiro falava isso dentro do seu coração, a maldade gerando no coração dele. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele queria ser maior que Deus. Exaltarei o meu trono. Não bastava ter o Deus como um trono, queria ter um trono acima de Deus. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Olha aí, lá no Éden, o que ele falou para Eva? Você vai ser como Deus, não foi? Apresentando o fruto para Eva. Olha, come do fruto, você vai ser semelhante a Deus. Coisa que ele queria ser quando estava no céu. Você vai ser semelhante a Deus, como? Vai conhecer do bem e do mal. Coisa que até hoje ele ainda quer ser. Semelhante a Deus, maior que Deus. Tanto que ele usa seres humanos hoje em dia, que não tem Deus em seu coração, para poder ali tentarem ser maiores que Deus em sua ciência. Deus deu inteligência para o homem, mas para o bem. Mas uns estão usando para ser maiores que Deus, querendo criar corpos imortais, querendo ressuscitar pessoas, querendo clonar pessoas, coisas que Deus mandou o homem fazer. E o homem tem tentado ser maior do que Deus, assim como o diabo desde o princípio tentou ser maior do que Deus. Então Isaías é bem claro quando fala, ele tentou ser melhor que Deus, ser semelhante a Deus. E a gente vê em Ezequiel que Deus viu a iniquidade no coração do luzeiro. Então, o luzeiro, como ele era astuto, era sábio, talvez os mais sábios dentre os anjos no céu, ele conseguiu, diz a palavra, que a terça parte dos anjos caiu na terra. Ele conseguiu culminar, fazer uma rebelião, convencendo terça parte dos anjos a rebelar com ele contra Deus. Olha como o bicho é astuto. Aí ele foi conversando, olha, eu sou mais sábio, eu sou mais poderoso, vamos lá, a gente consegue vencer o Deus, a gente consegue bater nele. Só que aí alguns historiadores falam que, alguns heréticos, porque falam que teve guerra no céu. Não teve guerra, porque Deus, ele é poderoso. É verdade. O diabo não tem poder contra Deus. O diabo tentar levantar o dedinho, Deus, vai embora. Sem chance. Então, quando Deus viu a iniquidade no coração do luzeiro, na mesma hora, ele caiu do céu junto com a terça parte dos anjos. E aí vem a destruição. Gênesis 1, verso 2. A terra ficou sem forma e vazia. E o que acontece? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha que interessante. Das águas. A água não foi destruída. A terra foi, a água não. O nosso corpo, a gente sabe que é 70% água e mais aí. Se a gente ficar muito tempo, a gente não consegue ficar muito tempo sem água. Sem comida sim, sem água não. A gente morre, perece. Então a vida está na água. A água foi o principal elemento de Deus na criação da terra. A terra compôs a maior parte da água. Na criação, no capítulo 1, se você for ler e meditar, a terra surgiu de dentro da água. Então olha que interessante, o elemento principal da criação de Deus foi a água.
Com isso a gente vê, imagina as mulheres aí que é mais conhecedoras da gravidez, a placenta. Imagina aí, na sua mente, a placenta, né? Aquela forma da placenta. Toda a terra que foi destruída estava ali dentro daquela água. Todos os ingredientes, dentro daquela água. A palavra não fala, nós podemos imaginar assim. Estava dentro daquela água, porque o Espírito Santo parava sobre a face das águas. No original, na língua original, nos manuscritos mais antigos da palavra, naqueles pergaminhos, fala que era uma água em abundância. Então era uma água enorme que ocupava ali dentro dela tudo que o diabo na sua queda destruiu. Então a partir daquele momento passou a existir trevas, porque o diabo passou a existir. A sua unção angelical ele perdeu e agora a maldade começou a ter em seu coração e tomou conta do seu ser, junto com os seus anjos caídos. Olha só, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, o pairar é vigiar. Ele vigiava para que o maligno não viesse, terminasse de destruir o que ele fez na sua queda. O Espírito pairava, vigiava sobre a face das águas, olhando atentamente para que o inimigo não viesse tentar terminar de destruir o que Deus tinha criado. Com isso, o Espírito Santo, Jesus e Deus foram aí pensando, claro, na onisciência de Deus, Deus já sabia o que iria fazer, e logo depois, no versículo 3, ele começa a fazer o seu processo de criação novamente, recriando o que ele já havia criado no versículo 1. Só que no versículo 1 nós não tínhamos existido. Agora ele faz uma criação para que possamos existir. E para que o Salvador viesse a existir também para nos libertar. Com qual objetivo, pastor Esdras, Deus criou o ser humano? A gente pode imaginar também, porque o céu está vazio, está com poucos anjos do que era antes. Nós iremos ali ser como anjos praticamente, quando estivermos nossos corpos glorificados no arrebatamento do Senhor. Então, Deus criou o ser humano com esse intuito: vocês vão reinar na terra, ok? Vocês vão reinar, essa terra é de vocês. Estou criando a terra novamente para vocês reinarem. Deus deu ordem para o homem reinar, governar sobre tudo nessa terra. Só que quando o pecado entrou, isso corrompeu o homem. E aí agora ele governa para a maldade, não para o bem, sempre pisando em cima do outro, sempre querendo o território um do outro. Por isso a guerra de territórios, a guerra de nações. Mas vamos lá, vamos ao objetivo da mensagem. Então ele criou essa terra, o diabo passou a existir. Vocês já sabem a origem dele. Ele começou a maldade no seu coração lá no céu. Deus, na mesma instante, mandou ele para a terra, sem guerra, só mandou, vai. Ele veio, já decretado que ele não voltaria mais para o céu, e o destino dele é o lago de fogo. Sabendo deste destino, ele sabe disso. Qual é o objetivo dele? É tentar nos levar junto com ele, tentar levar a gente com ele lá para o lago de fogo. Por isso a fúria dele, bramindo como um leão, não é que está rugindo, não. Ele está furioso, ele odeia o ser humano. Assim como ele odeia Deus, ele odeia também o ser humano. Porque ele não quer que o ser humano chegue ao céu, porque ele não tem mais direito. Ele não quer que o ser humano tenha comunhão com Deus, porque ele perdeu essa comunhão, não tem mais. Ele odeia a gente. E aí todos os dias ele vai atuar nas suas obras e artimanhas para nos derrubar. Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é? É contra as potestades malignas, contra os principados. Não é contra o próximo que você luta, não. É contra o demônio que está atuando atrás dele, usando o próximo para te atacar. Por isso a gente não pode rebater ofensas que a pessoa está fazendo contra você, porque não é a pessoa, é o diabo usando essa pessoa para te ofender. Você tem que repreender o maligno que está usando aquela pessoa. Há exemplos claros na Bíblia, que o maligno usou Pedro. Pedro andava com Deus. Por uma brecha de pensamento, o diabo usou ele na sua mente, influenciando ele a falar: Jesus, você não vai morrer não. Tentando impedir os planos de Deus, da salvação da humanidade. O diabo usou Judas para atrair Jesus. Judas deu lugar, o diabo entrou. Então ele vai usar meios para poder nos derrubar e afastar da presença de Deus. A Eva comeu do fruto. O pecado não entrou no momento que a Eva comeu. Por quê? A Eva e Adão eram uma só carne. Para fazer efeito, os dois tinham que comer do fruto. Eva comeu.
deu para Adão. O bobo do Adão foi junto e comeu. Em vez de rejeitar a fruta, não, eu vou comer à vontade, vou comer não, Deus não proibiu de comer assim aí. Não, vamos lá e come junto. É abençoado mesmo, né? Aí o diabo sorri, é claro que vai sorrir dessa cena. Aí Deus, você criou o ser humano com sua imagem e semelhança, acabaram de pecar. Eles não eram perfeitos? Acabaram de pecar. E agora o que você vai fazer com eles? O que você vai fazer com eles? Imagina o diabo perguntando, falando, olhando para cima e perguntando. Deus não sabe nada, inocente. É da mulher que você fez ela comer da árvore que vai vir o Salvador da humanidade, meu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele tenta frustrar os planos de Deus desde o início, mas ele não consegue, porque o nosso Deus é soberano e é maior. O diabo naquela época lá, ele olhou para ela, comendo fruto, Adão comendo fruto, compactuando com ela, ele falou, agora rapaz, acabou, já era, o ser humano morreu. Realmente, morreram espiritualmente naquele momento, morreu também no tempo físico, porque eles eram imortais, eles não tinham longevidade de vidas. Depois que eles comeram do fruto, morreram espiritualmente, porque se afastaram de Deus, perderam a comunhão com Deus e tiveram dias contados. O ser humano passou a ter dias de vida, anos de vida. Então, Adão e Eva, naquele momento, pode ver, Deus andava com eles no Éden. O que aconteceu? Perderam a comunhão. Pecou. O ato da desobediência. Vamos falar sobre isso. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Já estou aqui falando e nem de um versículo. Gênesis 3, 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Usando a palavra de Deus. Hoje tem muitos no púlpito usando a palavra de Deus para enganar os santos do Senhor. Respondeu a mulher à serpente do fruto da... Olha, ela ouviu o que Adão falou com ela, o que Deus falou com eles, que não é para comer. Ela está repetindo o que Deus falou, do fruto das árvores do jardim podemos comer, ô serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela sabe o que Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela sabia da ordem de Deus, ela ouviu a ordem de Deus, por que ela não obedeceu? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, bem disseste. Olha só, porque ela sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, ou seja, não vai morrer não, vai ser como Deus, vai ser imortal, vai ser pleno, conhecendo o bem e o mal, o desejo que ele tinha lá no céu, lembra? Ele queria ser semelhante a Deus, ser como Deus. Olha como o diabo é sem vergonha. Ele enganou a mulher e o homem, através da palavra que Deus deu para eles. Hoje ele tem usado muitas pessoas em altares, lá fora também, para levar uma palavra de Deus, só que distorcida da verdade, enganando os fiéis do Senhor e levando eles para o inferno junto com ele, com o diabo. Porque a palavra de Deus, ele é santa e verdadeira, e ai daqueles que tiram um tio dessa palavra ou acrescentam um tio dessa palavra. Então há muitos que estão atuando, o diabo está atuando através deles, lendo a palavra, pregando, mas distorcendo a verdade do Senhor. E os santos, por não lerem a palavra em suas casas, não meditarem na palavra, estão sendo enganados. Tem o seu pastor para poder ensinar, para poder falar ali, ou o pastor com uma dúvida, ouvi tal coisa de tal lugar, me ensina, está certo isso? Pergunte ao seu pastor, para que o diabo não venha minar na sua mente a palavra da mentira. E você venha ser enganado e levado para o inferno junto com ele, para o lago de fogo. Porque na nossa geração, nos tempos atuais, os tempos difíceis que estamos vivendo, nos últimos tempos, o diabo ele está com isso. Está subindo em altares sujos e está enganando aos fiéis do Senhor que estão ali no banco sentado, orando, perseverando. Quantos púlpitos aí estão com demônios nos altares? E eu peço muito a Deus, Deus não permita que eu fale nada de mim, que eu venha falar somente aquilo que o Espírito quer que eu fale. Porque eu tenho medo de falar algo que não seja do Senhor na tua igreja. Eu não quero matar almas, eu quero salvá-las para a tua honra e para a tua glória. Eu quero instruí-las e orientá-las para a tua honra e para a tua glória. Glória a Deus. Só que as pessoas hoje em dia, a grande maioria que tem pregado, não tem olhado isso, tem olhado fama, riqueza. Tem olhado dinheiro e não olhado as almas.
E o que Jesus veio nessa terra? Ele veio para pregar a palavra de vida eterna e não de dinheiro. É de vida que leva para o céu, que faz a pessoa se arrepender do seu pecado, ver que está errada e se converter a Ele. Essa é a palavra da salvação. Você me fala, mas pastor, eles estão errados em pregar prosperidade? Não, mas eu preguei de maneira errada. A Bíblia fala que aqueles que são fiéis ao Senhor, se Deus quiser, prospera eles. Mas eles têm que estar em obediência com a palavra, em santidade com Ele. Ser perfeito como Ele é. Mas a pregação que hoje em dia fala, vem como está e continua como está. Pregação distorcendo, o diabo está usando isso. Vem como está e permaneça, fique como está. Lá na cruz do Calvário já foi perdoado os seus pecados. Pode pecar? Não, não pode não, santifique-se na verdade. Hebreus fala, para a gente se santificar em todo momento. Seguir a paz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é constante na vida do verdadeiro cristão. Claro que nós temos deslizes no caminho, somos falhos, vivemos nessa natureza corrupta e caída, mas se a gente se arrepender, Deus é misericordioso, nos perdoar e nos reerguer novamente pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A questão é que muitos pecam e continuam pecando, porque o diabo já fez eles desobedecerem, e estão ali, está na corcunda deles, pesando mais e mais para descer a cova. Eles não conseguem mais pedir perdão a Deus, não conseguem mais se arrepender. 1 Crônicas capítulo 21, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Diabo, estou falando da primeira obra dele, primeira artimanha. Ele tenta nós a desobedecer a Deus. Ele tentou Adão e Eva, desobedeceram. Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Para quem não conhece o que é pecado, a gente fala muito sobre pecado. Pecado, o que é pecado? Pecado é transgredir a ordem de Deus. É desobedecer o que Deus mandou você fazer. O que está na palavra é para a gente obedecer. Se a gente desobedece, estamos pecando. Tudo que está lá em Gálatas, da obra da carne, ciúme, ira, inveja, dissensão, bebedeira, adultério, tudo isso, imoralidade, tudo isso, obra da carne, é pecado, porque transgride o que Deus mandou você fazer. Deus não mandou você ter inveja do seu irmão, mandou você amar o seu irmão. Deus não mandou você desejar a mulher do próximo, ou homem lá da próxima. Ele mandou você amar como um irmão, amor fraternal. Então, infelizmente, isso tem acontecido. O diabo tem conseguido fazer com que a gente, muitas pessoas, meio cristão, tem pecado e tem assim, pecado deliberadamente. Eu estou pecando, estou nem sentindo que eu estou pecando mais. Está desobedecendo a Deus e continua na desobediência. O pecado é isso, é desobediência. Você desobedece a Deus, você está pecando. 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1. Então Satanás, é bem claro, quem que foi? Satanás se levantou contra Israel, o povo de Deus, e levou Davi a numerar Israel. Davi não devia numerar Israel, porque Deus não mandou numerar Israel. Naquele momento não. Mas Satanás fez Davi numerar Israel. Levou. Davi era um homem, era um amigo de Deus, era segundo o coração de Deus. Até ele, o diabo conseguiu influenciar a sua mente para desobedecer a Deus. Só que nós temos que aprender com Davi o seguinte: ele errou, ele viu que ele errou. O que ele fez? Se arrependeu verdadeiramente ao Senhor. Ele não prosseguiu na desobediência, ele pediu perdão a Deus. Se prostrou, se arrependeu verdadeiramente, e Deus novamente foi para com ele e se apaziguou com ele. Glória a Deus. E é isso que Deus quer de nós. A gente tem propícios de erro para desobedecer a Deus na caminhada? Tem. Não vai falar que não tem não, porque tem. Todos nós somos pecadores. Mas quando a gente se arrepende como Davi se arrependeu, a graça de Deus nos envolve. A misericórdia de Deus nos envolve. Aí o maligno fica mais fúria ainda. Mas o que é isso? O homem está pecando, e se ele arrepende e você dá graça para ele? Você dá perdão para ele e para ela? Você não pode fazer isso não, Deus. Eu errei e não tive essa chance. Por que eles estão tendo essa chance? Por que eles estão tendo
essa chance que eu não tenho? O diabo fica furioso, porque nós temos a chance de arrepender verdadeiramente enquanto Jesus ainda não veio. Estamos vivendo o tempo da graça. Esse tempo é um tempo onde a gente busca quebrantamento e arrependimento constante com o Senhor, porque Deus, Ele jamais vai desamparar aquele que tem um coração quebrantado. Um coração quebrantado alcança o coração de Deus, e Deus agracia ele com o seu amor e graça e misericórdia. Então Davi, ele pecou, ele desobedeceu. Adão e Eva pecaram. Noé deu um deslize, Abraão deu um deslize, Jacó deu um deslize. Quantos na Bíblia que eram servos e servas do Senhor que pecaram, desobedeceram? Mas qual é o detalhe? Eles se arrependeram. O diabo tentou afastá-los de Deus, como Adão e Eva se afastou. Deus expulsou eles do jardim, porque não tinham mais santidade como ele era santo. Perderam a condição de caminhar com Deus no jardim. Não podiam mais caminhar com Deus. Tinham medo de Deus lá. Deus falou: Adão, onde você está? Deus, eu estou aqui escondido. Quero ver o Senhor não. Estou falando minhas palavras, tá? Quero ver o Senhor não. Estou escondido, pequei. Eu errei. A Eva lá comeu do fruto. O pecado faz a gente ter medo do nosso Pai Criador. O pecado faz com que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus claramente. O pecado faz a gente não conseguir mais ter fé no nosso Deus. A gente fica fraquejando. E o objetivo do maligno hoje é fazer isso, você fraquejar na fé, para depois ceifar a sua vida. Porque você não tem mais direito à salvação, não. Porque você perdeu ela, porque você se afastou de Deus. Você não acredita mais no Pai. Você não acredita mais no sacrifício de Cristo. Antes acreditava, agora não acredita mais. Porque o pecado foi tanto na sua vida, a desobediência foi tanta, que você agora não liga mais para pecar. Você está sujo no lamaçal do pecado e não quer mais se limpar. Deuteronômio capítulo 5. Já estou terminando. Deuteronômio capítulo 5. Essa é a primeira parte da mensagem. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem, Deus falando, tal coração que me temessem. Olha isso. Para você não desobedecer a Deus, vem o primeiro ensino para nós aqui: temer a Deus. Aquele que teme ao Senhor não vai desobedecer a Ele. O diabo vai tentar, mas você não vai desobedecer, porque você teme ao Senhor. E o que é temer a Deus? É ter reverência a Deus. É você reconhecê-lo como soberano e saber que Ele está de olho em todo momento no que você faz, e o que você fizer, você vai entristecê-lo. Primeira coisa, temer a Deus. Olha só: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, segunda coisa agora, e em todo tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Obedecer a Deus é guardar os seus mandamentos e temer a Ele. Complementando, vamos em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Guarda isso aí. Para não desobedecer a Deus, tema ao Senhor e guarde a palavra no seu coração. Teme ao Senhor, guarde a palavra no seu coração. Versículo 15 de capítulo 14 de João. Se me amais, terceiro ponto, amar a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, a minha palavra. Só guarda a palavra de Deus no seu coração quem ama a Deus. Quem não ama a Deus não vai guardar a palavra, vai entrar aqui, sair aqui e vai continuar pecando do jeito que quer. Vai continuar vivendo do jeito que quer. Não aceita repreensão, não aceita a correção do pastor, da outra pessoa que tem ali, está sendo usado por Deus para a pessoa se corrigir. Não aceita repreensão nenhuma. Vai viver como quer. É uma pessoa que não ama a Deus. Porque quem ama a Deus sabe que dentro dele, há um Espírito Santo, que é a essência de Deus, que é Deus. Ele está dentro da pessoa que aceitou Jesus. Quando a pessoa peca,
a pessoa entristece quem? O Espírito Santo. Entristece a Deus. Então, se a gente entristece a Deus, a gente está amando Ele? Não. Quando a gente ama alguém, a gente quer machucar a pessoa? Não quer machucar a pessoa. A gente não quer entristecer a pessoa. Então, a gente tem que fazer de tudo para provar esse amor para Ele. O nosso amor para Ele, a gente prova, não é vindo no culto, não. É se santificando todos os dias. Fugindo das tentações todos os dias. Resistindo ao diabo todos os dias. Porque a tentação ela vem direto e reto. Cada um aqui tem a sua fraqueza carnal. E aí o diabo vai nessa fraqueza para te derrubar. A questão é, se você ama o Senhor, você vai buscar na palavra força para resistir à tentação do maligno. Como Jesus venceu o maligno lá no deserto? Na palavra. Ele orou, jejuou, foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. O diabo veio tentar. Ele falou coisa qualquer? Não, ele citou o versículo bíblico, citou palavra. O diabo tentou Jesus, Jesus veio na palavra. É na palavra que vencemos o maligno. No jejum, oração e palavra. Então, temer ao Senhor, amar a Deus, guardar a sua palavra. Para finalizar, 1 Pedro capítulo 1, verso 14. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, finalizamos aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Olha só. Como filhos obedientes. Estamos falando de obediência. Como filhos obedientes. Não vos conformeis com as concupiscências, carne, obra da carne, que antes tinhais na vossa ignorância. O que ele quer dizer com isso? Antes de vocês conhecerem a Jesus, a palavra, vocês não sabiam o que era pecado. Vocês não conheciam que beber, vocês estavam pecando contra Deus. Que se drogar, estavam pecando contra Deus. Que se prostituir, estavam pecando contra Deus. Não, que fofocar, mentir, invejar, não estavam pecando contra Deus. Vocês não sabiam nada disso, nós não sabíamos nada disso. Quando aceitamos Jesus, viemos por a congregação, cultuamos ao Senhor, aprendemos da palavra, a gente passa a conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não vive mais o tempo da ignorância. Você vive agora um tempo que você conhece a verdade. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você sabe o que entristece a Deus e o que alegra a Deus. Então o Pedro fala o que aqui na palavra? Não vos conformeis, não dê atenção à sua carne mais. Antes você dava, mas agora você está liberto pelo sangue de Cristo. Você tem poder e domínio para vencer a sua carne. Paulo fala que a gente não luta mais contra essa carne e sangue, não. A gente luta contra as tentações malignas todos os dias, na qual ele utiliza dos desejos que essa carne tem em nossa vida. Como eu falei, cada um tem um desejo diferente. Alguns têm desejo para mentir, alguns têm desejo para fofocar dos outros, alguns têm desejo para ver pornografia, alguns têm desejo para fazer outras coisas erradas, para beber, fumar. Cada um tem um desejo diferente. Por isso não devemos julgar ninguém. Cada um tem um desejo, uma falha diferente. E o diabo vai usar esse desejo para te atacar e te destruir. E aí nós temos que estar de olho em quê? Amar a Deus, guardar a sua palavra e temer a Ele. Ter reverência a Deus. Senhor, está vindo um desejo, Pai, misericórdia. Ah, Pai, me aguenta, me dá força, Senhor. Vai clamar, vai orar. Não vai direto para a fonte, não. Porque você sabe que quando você peca, você perde comunhão com Deus. Perder comunhão com Deus te afasta de Deus. Te afastando de Deus, o diabo tem chance para te destruir, te derrubar e te mandar com ele para o lago de fogo. É isso que nós queremos? Não. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ter vida eterna, que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo. Nós queremos paz abundante, queremos alegria, queremos uma vida tranquila, que lá no céu tem para nós, sem preocupação, sem tristeza, sem nada de ruim. Só que se você continuar pecando e desobedecendo a Deus, seu destino é lago de fogo, ou seja, ranger de dentes, queimando eternamente. É isso que você quer? Não, não é isso. É isso que Deus quer para nós? Não, não é. Por isso que Ele nos deu a palavra, para aprendermos a como vencermos o maligno, para chegarmos no céu que Ele tem preparado para todos nós. Só que infelizmente o ser humano, na grande maioria, não quer Deus. Infelizmente muitos não acreditam na palavra de Deus. Fala que isso aqui é uma historinha.
para contar para crianças, para ler apenas uma história que foi aí contada, escrita por homens. Isso aqui foi escrito por Deus, o Espírito Santo usou esses homens. Isto aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus para nós. Isto aqui é a instrução de Deus para nós. Para vivermos em santidade e comunhão com Deus, temos que guardar essa palavra em nosso coração. Jesus, lembre, venceu o diabo com a palavra. Então, obedecer a Deus é um quesito principal para vencer a tentação maligna. E você obedece como? Amando a Deus, temendo a Deus e guardando a sua palavra. Quando a tentação vier, já repreende na palavra. Você não sabe qual palavra, está vindo uma tentação ali de imoralidade. Vai no Google lá, imoralidade, versículos bíblicos. Já vai lá e lê um versículo bíblico que fala com o diabo. Ó, na palavra fala assim, assim, assado, não vou pecar não. Aí vai, se eu pecar é beber demais, beber muita bebida alcoólica. Vai no Google lá, se não sabe o versículo. Beber bebida alcoólica, versículo bíblico. Vai aparecer um monte de versículo lá. Você vai lá e lê aqueles versículos em voz alta, repreendendo já o maligno. Porque é a palavra que vai te libertar dessa tentação. Nós não temos força para vencer a tentação pelo nosso braço. Nós vencemos através da palavra de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. Amém? Então este é o primeiro ensinamento que Deus nos dá nessa mensagem. Vamos ter muita coisa para falar ainda no decorrer das mensagens que vamos aí continuar. Só para vocês aí já se situarem, nós vamos falar que o diabo, ele tem uma particularidade de caluniar os santos de Deus. O diabo, ele causa enfermidades. O diabo, ele se opõe aos filhos de Deus. O diabo, ele tentou a Cristo, também tenta a gente. Eu acabei pincelando um pouquinho sobre isso. O diabo, ele remove a boa semente, ele remove a palavra de Deus no coração das pessoas. O diabo, ele semeia o joio, ou seja, ele semeia pessoas, usa pessoas dentro do trigo, ali são o joio, para disseminar a sua mentira, que tem acontecido no meio cristão. O diabo, ele arruína o corpo e alma e mente nossa, ele nos destrói o nosso corpo, a nossa alma, ele destrói a nossa mente, ele incita o ser humano a pecar, e ele usa as pessoas como presas. Vamos falar tudo isso no decorrer das mensagens. Então, eu peço que quando vocês não faltem, né? Porque aprender a palavra do Senhor é muito bom. Eu aprendo junto com vocês. Eu preparei em casa, Deus me dando, e quando eu prego aqui pela misericórdia de Deus, eu aprendo junto com vocês novamente. Então, para obedecer a Deus, o diabo ele tenta nós a desobedecer a Deus. Porque desobedecer a Deus te afasta de Deus, te afasta da presença de Deus. Então, para obedecer a Deus, ame ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu corpo, de toda a sua mente. Tema ao Senhor, tenha reverência ao Senhor. Reconheça Ele como soberano, sabe que Ele está de olho em você em todo momento. E guarde a sua palavra. Porque quando a tentação vier, você vai repreender a tentação através da palavra de Deus e da oração em nome de Jesus. As palmas exaltamos ao nome do nosso Deus. Aleluia.